E aí, pessoal, tudo bem? É, Alunos do oitavo ano, estamos aqui para uma videoaula. Essa semana não tem a videoaula da Rede Minas, do aplicativo lá Conexão Escolar. Então, por conta disso, eu resolvi gravar uma videoaula para vocês para explicar um pouco sobre as atividades dessa semana, falar um pouco sobre as atividades da semana passada e estabelecer algum tipo de contato, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai voltar a ter aulas presenciais aí. E dar um feedback para vocês sobre o que está acontecendo. Bom, vocês devem ter notado que essas primeiras matérias aí da apostila do PET, elas são revisões do que a gente já tinha visto em sala de aula, a gente já tinha terminado a Revolução Industrial, já estava começando a falar sobre Revolução Francesa, e praticamente essas 4 semanas do PET estão falando justamente sobre tudo isso. Então, para nós do oitavo ano, a gente vai encarar isso como uma revisão. Talvez a partir do segundo mês, então lá para junho, nós teremos então o início de uma matéria nova. Aí sim, a gente pensar em novos conteúdos, ok? Aí sempre que necessário, eu vou complementar esses conteúdos através de material ou através de videoaulas, como eu estou fazendo nessa semana aqui. Bom, então o que vai ser apresentado aí nessa segunda semana do PET? Eu vou abrir um materialzinho para vocês para a gente ir se orientando. Já vai aparecer aí na tela, vai dividir a tela com vocês e aí vocês vão ter ideia do que eu estou falando. Então, o oitavo ano está trabalhando com a crise do antigo regime. O que seria esse antigo regime? Com base no que vocês viram no sétimo ano, a formação das monarquias nacionais, a formação dos estados absolutistas. No final do século XVII e praticamente todo o século XVIII e XIX, esse sistema vai começar a ruir. Cada vez mais o povo, principalmente a burguesia, vai questionar esse Estado Nacional. Lembrando que o Estado Nacional, o absolutismo monárquico existente na Europa, que concentrava o poder no rei, ele tinha privilégios voltados para a nobreza e para o clero, sendo que esses dois estamentos da sociedade não pagavam impostos, enquanto o povo, e nisso inclui a burguesia, tinha que sustentar todo esse Estado. Um Estado que era muito caro. É um Estado que sempre está se mantendo em guerras para manter seu território ou ampliar esse território. É um Estado que financia festas para a nobreza, que compra terras para a nobreza, que paga privilégios, uma renda mensal e anual para a nobreza e para o clero, reforma igrejas, ou seja, é um Estado caro. E quem paga por tudo isso era o povo e principalmente a burguesia. Bom, então, a partir do século XVII, alguns movimentos vão surgir, principalmente esses dois primeiros dessa aula, são movimentos da Inglaterra, que vão começar a contestar esse Estado absolutista, dando então uma nova roupagem para o Estado a partir daí. Bom, dois movimentos se destacaram então. O primeiro deles, que a gente já viu tudo em sala de aula, por isso que eu estou passando assim de maneira bem superficial, foi a Revolução Puritana. Ela foi um conflito entre monarquia e membros do parlamento, principalmente os membros do parlamento ligados à burguesia, especificamente, e que vai acontecer? Desde a formação do Estado inglês, existia na Inglaterra um documento chamado Bill of Rights. O que é esse Bill of Rights? Era uma carta de direitos. Ali estava impostos uma série de limitações ao poder do rei. Mas, como quem fiscalizava a prática do poder na Inglaterra era o parlamento, e a maior parte do parlamento sempre fazia parte da nobreza, o parlamento, em muitos casos, passava a ser visto como um fantoche ali na mão do rei, principalmente durante o absolutismo monárquico na Inglaterra.
Porém, a cada ano que se passava, a presença da burguesia dentro desse parlamento foi aumentando. Até que no século XVII, a burguesia dentro do parlamento começou a contestar o fato do rei não seguir as orientações do Bill of Rights. Bom, no governo de Carlos I, da dinastia Stuart, aconteceu o fato dele querer aumentar o poder absolutista que ele tinha, aumentando com isso impostos e estabelecendo uma rígida política fiscal. Quando a gente fala em rígida política fiscal, atende-se a prejudicar principalmente a burguesia, já que é ela que paga imposto. Nobreza e clero estão dando de ombros para isso, porque eles não eram afetados por essa política fiscal. Isso fez com que alguns parlamentares começassem a contestar essa política fiscal, que queria sustentar esse Estado absolutista extremamente concentrador de poder, mas também prisões arbitrárias, com julgamentos, convocações para o exército, cada vez mais as pessoas eram convocadas para o exército, e isso prejudicava os negócios da burguesia, além das perseguições religiosas. Carlos I, assim como seu pai Jaime I, eram católicos. E a Inglaterra, como vocês devem lembrar do ano passado, ela havia passado por um processo de transformação religiosa e lá foi criado o anglicanismo, uma outra religião criada lá que deu muito poder para a monarquia. Várias pessoas, várias famílias, ao longo desse processo histórico, que vai então do século XIV, XV até o século XVII, haviam se convertido para o anglicanismo e para outras vertentes religiosas do cristianismo, as chamadas religiões protestantes. Então, o fato da existência de um rei católico ali perseguindo esses protestantes, dos quais a maioria eram burgueses, prejudicava os negócios da burguesia. E agora, essa burguesia, então, estava no parlamento. Então, mediante uma oposição, essa oposição desses parlamentares, Carlos I, então, resolveu fechar o parlamento. O que gerou reação imediata dessas pessoas que se organizaram, então, formando um exército, uma milícia, a fim de derrubar, então, Carlos I do governo. O líder dessa milícia é Oliver Cromwell. E, como ficaram conhecidos os liberais, investiram contra as forças do rei. Alguns anos aí de confrontos, em 1649, o exército revoltoso conseguiu obter a vitória contra as tropas reais. Aliás, Carlos I foi preso e executado com a decapitação imediata. Com isso, os liberais acabaram formando uma república na Inglaterra, algo que era inimaginável ali na Europa, naquele contexto, já que os principais estados nacionais eram todos monarquias absolutistas, ou seja, não bastasse a retirada do rei do poder, mas mudou-se completamente o cenário político na Inglaterra. Essa república, sob liderança de Cromwell, estabeleceu uma série de leis que beneficiaram principalmente a burguesia, como, por exemplo, os atos de navegação, o estímulo às atividades mercantis e até a colonização de outras terras. Então, sobre esse aspecto, foi extrema validade para a burguesia esse período da República na Inglaterra. Porém, esse governo acaba não durando muito, uma vez que os sucessores de Oliver Cromwell, primeiro seu filho, depois vem um outro político fora da família de Cromwell, eles não conseguem manter o poder da mesma forma que Oliver Cromwell. E com isso, a monarquia volta a ter poder e a restituição dos Stuarts no poder. Bom, essa é a primeira das revoluções, então. Mas houve uma segunda revolução, que foi a Revolução Gloriosa. Mais um conflito aí que acabou envolvendo a monarquia católica, os Stuarts, por natureza, eles eram católicos, e
a burguesia que era ligada ao anglicanismo e ao protestantismo. Que Jaime II, ou seja, não é mais o Jaime I, agora o Jaime II, também quis intensificar o seu poder, privilegiando principalmente os católicos, oferecendo para eles cargos na administração e o uso da Universidade de Oxford. Ou seja, apenas católicos nesse período poderiam frequentar a Universidade de Oxford, o principal centro intelectual da Inglaterra nesse período. Os burgueses, que em sua maioria eram anglicanos ou protestantes, foram contra e financiaram a formação de um exército revoltoso, que passou a apoiar então Guilherme de Orange, que era sobrinho de Jaime II e, ao mesmo tempo, genro desse, que havia se casado então com Maria, que era filha então de Guilherme II. E esse exército, apoiando então a subida de Guilherme ao poder, vai invadir a Inglaterra. Em 1688, então, Guilherme de Orange invade lá e 2 anos depois, ou seja, em 1690, derrota o seu tio. Após a vitória de Guilherme de Orange, o Bill of Rights foi retificado, ou seja, ele ganhou mais poder, ele ganhou mais validade, impondo novos limites ao poder real. Que limites seriam esses? Primeiro, a submissão total do rei ao parlamento. É a partir desse decreto aqui, então, de 1690, que o rei passa a ser uma figura representativa. Ele representa o poder, ele não exerce poder. É o que é a rainha da Inglaterra hoje. Quem manda lá mesmo é o primeiro-ministro, que é o Boris Johnson, lá, que é um loiro todo descabelado que aparece na televisão quando fala da Inglaterra. A rainha mesmo, ela só representa o poder, ela representa a nação, mas ela, de fato, ela não tem poder. Segundo, os católicos foram vetados de ocuparem qualquer cargo na administração do Estado inglês. Ou seja, se você era católico, você não podia assumir nenhum cargo político. A perseguição a católicos e protestantes nos territórios ingleses. Ou seja, nesse momento, os católicos e protestantes passaram a ser perseguidos pelos anglicanos, que era a principal facção religiosa dentro da Inglaterra. Muitos desses protestantes que foram perseguidos, principalmente chamados puritanos, para fugir das perseguições, o que eles resolveram fazer? Se mudar para a América. São os primeiros colonizadores dos Estados Unidos. E, graças a isso, fez aumentar, então, o processo de colonialismo na Inglaterra. Bom, todas essas mudanças na monarquia, essa retirada de poder da monarquia e o favorecimento do parlamento ajudou na criação de novas leis que iriam beneficiar ainda mais a burguesia e que seriam, então, um grande estímulo, então, para o que a gente vai ver, que é a Revolução Industrial na Inglaterra, que é o assunto da próxima videoaula, provavelmente da Rede Minas. Se a Rede Minas não falar, eu gravo um vídeo falando um pouco sobre ela. Mas a gente já estudou sobre tudo isso, já tinha até trabalho para vocês me apresentarem aí há algum tempo, mas é para esperar a gente voltar para falar sobre as invenções da Revolução Industrial que influenciaram nisso, ok? Então, para a semana 2, tem atividades aí na página 45 e 46. Eu vou mostrar elas aqui, só um momento. Vamos lá. Só um momento. Não está aparecendo. Só um instante, gente. Deu uma panezinha aqui no meu material. Vamos ver se ele aparece agora.
Uhum. Aí, agora por esse. Bom, vamos lá. Então tá nas páginas 45 e 46. Atividade 1. Aí, já apareceu aí para vocês. Um legado da Revolução Gloriosa de 1668, na verdade, é de 88, tá? Tá uma data errada aí. Não sei se vocês notaram, mas na videoaula passada do Estado, tinham vários erros, tá? Eles estão falando que eles vão consertar em algum momento esses erros, ok? Então, fiquem despreocupados quanto a isso. Foi, entre eles, a Declaração de Direitos, no original chamado de Bill of Rights. Leia o texto abaixo e responda à questão seguinte. A Revolução Gloriosa. Considerando que, tendo Jaime II abdicado, estando o trono vacante, Sua Alteza, o Príncipe de Orange, o Guilherme lá de Orange que eu falei, ordenou a eleição de deputados para o parlamento. Estes agora, reunidos como representantes totais e livres dessa nação, declaram, em primeiro ponto, que o pretenso poder de suspender as leis ou a execução das leis pela autoridade régia sem o consentimento do parlamento é ilegal. Ou seja, o rei não podia fazer leis e executar essas leis sem a permissão do parlamento. Segundo, que o direito de cobrar impostos para o uso da coroa com o pretexto privilégio sem a outorga, ou seja, sem a permissão do parlamento, é ilegal. Ou seja, o rei, a partir desse momento, não pode ficar criando imposto como ele quiser e cobrar do jeito que ele quiser. Terceiro, que é direito dos súditos apelar para o rei e todos os obstáculos que lhe forem colocados são ilegais. Ou seja, as pessoas não podem mais cobrar dos reis para que eles retirem obstáculos impostos pelas leis. A nobreza tinha muito esse privilégio, pedir para os reis intervirem em assuntos que o parlamento antes limitava. Que o recrutamento e a manutenção de um exército em tempo de paz é ilegal sem consentimento do parlamento. Ou seja, se o parlamento ali não aprovar, um exército não pode ficar lá gastando dinheiro do povo a todo direito, toda esquerda. O máximo ali é um exército para manter a segurança da nação. Que a eleição dos membros do parlamento deve ser livre, ou seja, quem controla a eleição do parlamento é o próprio parlamento, sem interferência dos reis, ou seja, o rei não nomeia mais ninguém. A gente vai ver que isso tem uma diferença, porque ainda existe no parlamento a Câmara dos Nobres, que são só os nobres que são eleitos. Até hoje, a rainha da Inglaterra ela nomeia alguns nobres, algumas pessoas que tiveram serviço favorável à nação. E essas pessoas podem compor a Câmara dos Lordes. Tá? Ela indica alguns políticos. Mas a maior parte e a parte mais significativa é a Câmara dos Comuns. E essa é eleita pelo povo, como a gente vai ver mais adiante. Que a liberdade da palavra nos debates e atas do parlamento não deve ser questionada em nenhuma corte ou lugar fora do parlamento. Ou seja, o que o parlamento disser ali está validado e não pode ser questionado ou desrespeitado por ninguém. Então, isso é uma das coisas que estão presentes no Bill of Rights, ok? Aí a primeira pergunta. O documento anterior, também conhecido como Bill of Rights, consolidou na Inglaterra qual regime político? Então, perguntando para vocês que regime político foi consolidado na Inglaterra. Na segunda vez, na vez que ele foi retificado. Então, vamos lá. Ele formou uma... Ele coloca ali no poder o Guilherme de Orange, mas existe um parlamento. Modernamente, a gente associa essas duas figuras formando um novo regime político. Então, a monarquia e o parlamento. Pesquisem aí e encontrem a resposta. Qualquer dúvida é só me perguntar lá no WhatsApp. Quais são as características dele? Então,
No vídeo eu já expliquei como é visto o rei a partir desse momento, quem tem poder, quem faz as leis aí, e até por esse texto dá para ter uma noção dessas características. C. Qual a relação entre a Declaração de Direito, Bill of Rights, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi o tema da semana 1 lá do PET. Então, vocês vão estabelecer semelhanças, diferenças, o que eles têm iguais, o que eles têm diferentes. A D. Você acha que no Brasil todos esses direitos contidos nessa declaração são respeitados? Justifique. Ou seja, ele está perguntando com base nesse daqui, nesses 6 pontos aqui. Isso tudo é respeitado aqui no Brasil pelo parlamento, ou no nosso caso, pelo Congresso Nacional, que é a Câmara dos Deputados e o Senado? Então, gente, aqui na semana 2 é esse exercício de A a D, ok? Bom, eu ainda quero falar com vocês sobre as atividades da semana passada. Das 6 salas que eu tenho no Major, essa foi a sala que menos entregou as atividades. Tá? Eu sei que tem muita gente aí no grupo, eu não sei quantas pessoas são limitadas quanto ao acesso à internet, estão fazendo a apostila, mas eu peço para que, quando vocês virem esse vídeo, pelo menos dá lá um ok, falando só, olha, eu não mandei ainda as atividades porque eu tô com a apostila, ou, ó, eu vou te mandar ainda hoje, porque na sexta-feira eu tenho que enviar uma planilha para Patrícia, informando para ela quem fez a atividade e quem não fez. Então, a partir da segunda-feira da semana que vem, ela vai começar a ligar nas casas para cobrar essas atividades. Então, para evitar qualquer dor de cabeça, é melhor já fazer isso, já enviar para mim, ok? Então, já tem a da semana 1 e da semana 2. É até melhor fazer para não ir acumulando, senão tem que fazer depois tudo de uma vez só, ok? Então, aproveita até que eu vou colocar uma correção aí para ir ajudando vocês, ok? Então, vamos lá. Vai aparecer aí para vocês o que eu montei de correção dessa atividade. Então, vamos lá. Correção das atividades da semana 1. Tava perguntando, no material do PET, ele pergunta a seguinte questão. Deixa eu ir lá ver certinho essa pergunta para não falar bobagem para vocês. Então vamos lá. Atividade número 1. Você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Recorde algumas vantagens e desvantagens que cada um dos grupos sociais do mundo moderno e dessa forma tente responder a pergunta assim. Ou seja, pergunta se todo mundo estava satisfeito nessa forma de estrutura social. Então, lá. Resposta para isso é não. Havia muita insatisfação, principalmente do terceiro estado, que era o povo. Nesse povo, como eu já disse no vídeo de hoje, está incluso tanto camponeses, trabalhadores urbanos, quanto a burguesia, que era gente rica. Então, tanto pobres quanto ricos estavam dentro do mesmo estado. Isso porque era o único setor da sociedade que pagava impostos. Os demais estados, clero e nobreza, viviam de privilégios e rendas fornecidas pelos estados nacionais, pagos com base nos impostos da burguesia e do restante do povo. Então, isso já mostra que existia, sim, uma insatisfação, porque enquanto 2 estados, clero e nobreza, tinham privilégios, o outro estado não tem privilégio nenhum, e até pelo contrário, é ele que sustenta o privilégio dos outros 2. A segunda questão aí, gente, eu fiquei meio sem entender, sinceramente, se eles iam fazer uma pergunta e esqueceram, se é falha. Tá aí falando para vocês lerem o texto. Aí tá trazendo uma série de informações sobre o iluminismo e tudo mais. Nada muito já diferente do que vocês viram em sala, eu já expliquei tudo isso. Então, não achei. É simplesmente uma leitura, tá? Já a 3, ela traz uma charge
fala assim, o poder legislativo, eu elaboro as leis, o poder judiciário, eu aplico as leis, e o poder executivo, eu administro. E aí está falando, atualmente muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes, que a gente também chama de tripartição dos poderes. Pesquise e descubra quais são os princípios fundamentais que norteiam o governo democrático no Brasil, presentes na Constituição de 1988. Para quem não sabe sobre a Constituição, é só acessar esse link aqui embaixo, que vai ter acesso, então, à Constituição brasileira. Mas, que características ele tem, então, que a gente pode separar? Além da chamada tripartição do poder, que é a separação executivo, legislativo e judiciário, nós podemos falar que o governo democrático brasileiro é norteado, ou seja, ele é organizado pelo princípio da igualdade de todos os cidadãos, ou seja, todos os cidadãos são vistos pela lei da mesma forma. A participação de todos os indivíduos aptos no processo democrático, ou seja, todo mundo que é apto a votar, ou seja, que está dentro da faixa de 16 até a idade que viver, podem, desde que tenham um título de eleitor, podem votar, participar das eleições, eleger representantes, ou até mesmo se candidatar em eleições a partir dos 18 anos de idade. E eleições regulares para os cargos do legislativo e executivo. Ou seja, de tempos em tempos há eleições a nível municipal, estadual e federal para eleger membros desses dois estamentos. E o judiciário, alguém pode questionar. O judiciário geralmente é escolhido internamente por membros do executivo e do legislativo. Tá? A gente não vota para juiz do Supremo Tribunal de Justiça aqui no Brasil. A segunda questão está perguntando: pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Bom, a gente já estudou e sabe que sim. Inicialmente, ela foi pensada por Montesquieu, o barão de Montesquieu lá, que acreditava que ser essa a forma mais justa de poder, pois desconcentrava o poder na mão de um único rei, que tinha todos os poderes até então, e dividia ele em 3 poderes, que tinham a função de um fiscalizar o outro. O legislativo fiscaliza o executivo, o judiciário fiscaliza o legislativo, e assim eles vão mutuamente se fiscalizando. Ok? Bom, com base nessa correção, vocês já devem ter entendido que alguns também estavam fazendo um negócio meio simplesão demais. Algumas respostas ficaram muito simples. Então, aproveitem que vocês têm um tempo maior para fazer. Antes a gente tinha 3 aulas por semana, agora vocês têm um vídeo lá de 20 minutos. Eu também estou fazendo um vídeo aqui que vai dar no máximo uns 20 minutos. E vocês têm as ferramentas para pesquisar e dar links. Então, leiam, façam com calma e façam bem feito o material. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, é quem está tirando as fotos, para sempre tirar bem próximo ao papel e bem em cima das respostas. Não tirar com ele assim, em relação ao papel, não tirar ele lá no alto, porque isso dificulta na leitura. E fazer sempre uma letra bem forte, bem nítida, bem feita, porque isso tudo requer entendimento para a gente corrigir as atividades, e isso é usado da melhor maneira possível pela gente nesse processo de aprendizagem. Ok? Bom, o que temos para a semana 2 é isso. Eu vou ficando por aqui. Na próxima semana, provavelmente, tem um novo vídeo da Rede Minas. Caso seja, eu complemento esse vídeo com alguma coisa lá no material. E peço para que vocês me enviem, assim que terminar de ver o vídeo, as atividades da semana 2. Ok? No mais, espero ver vocês em breve. Vou ficando por aqui. Até mais, gente.